assim, toda Olimpíada tem coisas assim excepcionais. Afinal de contas, é o melhor do bicho ser humano, né? Do bicho gente, homem e mulher, né? Sim. Então você tem, sei lá, desde 84, eu me lembro de ver o Carl Lewis, né? O Carl Lewis era um negro americano que conseguiu, em 84, fazer a mesma coisa que o Jess Owens na Olimpíada de 36 em Berlim, que é ganhar os 100 metros, os 200, o revezamento 4 por 100 e o salto em distância, né? Claro que 84 era uma Olimpíada de boicote, né? Por causa da invasão do Afeganistão pela então União Soviética em 79, os países do Ocidente não foram na Olimpíada de Moscou em 80, e houve o troco em 84. Então, quer dizer, foi uma Olimpíada de um nível um pouquinho mais baixo. Mas o Carl Lewis ia ganhar, era um atleta realmente excepcional. Aquilo ali foi muito legal. Como também foi muito legal ver o Joaquim Cruz ganhar ali em 84. Poxa 88 me marcou muito, muito. Os 100 metros, né? O que foi os 100 metros do Ben Johnson. Ben Johnson era um atleta canadense, de origem jamaicana, perdão, que bateu, ganhou os 100 metros de uma maneira assim, e tinha o Carl Lewis, e tinha outros grandes corredores, e ele ganhou com uma distância grande, levantando a mão ainda por cima da chegada, quer dizer, perdeu um pouquinho ali, um pouquinho de tempo ali levantando a mão para tripudiar, e dias depois foi pego no exame antidoping. Aquilo ali foi enorme assim, para o mundo, porque os 100 metros ele tem uma característica que é... Por que ele é tão grande, né? Porque todo mundo sabe correr, né? Quer dizer, todo esporte, você pode falar que isso eu não sei fazer, isso eu nunca pratiquei, não sei o quê, mas correr, todo mundo sabe correr. Então, nadar não todo mundo sabe, mas correr todo mundo sabe. Então, quer dizer, essa coisa de quem corre mais rápido é uma coisa que está na infância da gente, né? Vamos ver quem chega primeiro, quer dizer, é uma coisa assim. Então, no 100 metros, que é quem é o mais rápido, né? Desperta no público, na audiência, um interesse absurdo, né? Então, você ter esse momento, né? Era a primeira Olimpíada sem boicote, né? Depois de 80 e 84, quer dizer, com muita expectativa, você ter esse escândalo absurdo, que foi assim uma coisa muito marcante, né? Aí, 92, aí, claro, eu acho a coisa maior mesmo é o Dream Team, né? Que é o time de basquete das grandes estrelas da NBA Era dos incrível Estados assistir Unidos. aquilo, né? Que eu cobri. Eu cobri isso, eu fazia o basquete. Eu tive até a sorte de fazer o primeiro treino deles em Barcelona, sozinho, por acaso. A gente estava no ginásio, meio atrasando, assim, e eu vi as portas fechando. Eu desconfiei que eles que estavam chegando de Mônaco, eles estavam vindo de Mônaco, tinham treinado. Treinado nada, ficavam jogando cartas lá, brincando entre eles. E aí eles chegaram em Barcelona, enfim. Então foi assim um privilégio ter assistido os jogos lá do Dream Team. Eles jogaram contra o Brasil, enfim, foram assim. Eu acho que nunca teve nada parecido em esporte, porque se a gente pensasse em termos de futebol brasileiro, a gente teria que talvez comprimido mais, e a gente ter tido que o Pelé e o Zico tivessem jogado ainda na mesma época, com o Ronaldo e com o Romário, sabe? Todo mundo ainda podendo A seleção jogar das junto. seleções, né, Chu? Exatamente, E você teve exatamente ali naquele Dream Team Michael Jordan, Magic Johnson, mas também o Barkley, o Larry Bird, vários caras assim que já estavam acabando, mas com vários caras novos que também estavam muito bem. Quer dizer, foi uma conjunção assim de estrelas, todo mundo na mesma hora, todo mundo junto. E foi assim um privilégio. Quer dizer, eu acho que a Olimpíada de Barcelona, que não simplesmente foi muito muito legal, Barcelona, o que eles fizeram lá e tal, mas era o marcante. E foi também marcante, quer dizer, em 84 eu tinha feito o vôlei brasileiro, que era a geração de prata, né? O masculino. Que era, né? Renan, Bernard, enfim, William. E 92 aí aparece, e temos que admitir que uma certa surpresa, o Brasil é campeão, né? É medalha de ouro, com o Zé Roberto. O Zé Roberto era do masculino, né? Tá toda essa garotada aí pensando no Zé Roberto como no feminino, né? Porque ele tá há tantos anos no feminino, mais de 20 anos no feminino, mas ele era do masculino. E aí ele ganha em Barcelona, e foi uma coisa assim super legal, que de certa maneira é o começo de um vôlei vitorioso a nível masculino e feminino depois, né? Porque o feminino ali, você tem o começo do Bernardinho também, né? O Bernardinho disputa a medalha de bronze, mas não consegue ganhar no feminino, né? O Bernardinho era feminino. E depois dos anos 2000 aí, né? Que aí é que o Bernardinho vai para o masculino
e o Zé Roberto para o feminino, aí os dois decolam de uma maneira muito, muito consistente, né? O vôlei brasileiro, no masculino e no feminino, passam a estar sempre disputando, né, a medalha de ouro, não é nem uma medalha, né? Quer dizer, é uma coisa assim. Isso, o vôlei vinga de uma maneira, mas essa história, se você voltar lá atrás, começa nos anos 80, mais ou menos no masculino, e nos anos 90 no feminino, e depois, enfim, vinga aí, a gente pegou agora a medalha de prata aí, que foi uma certa surpresa, essa seleção do Zé Roberto ainda não estaria tão pronta assim para ter chegado onde chegou, muito mérito delas e dele, mas assim, mas mostra a qualidade do vôlei brasileiro, né? Então, aí, enfim, aí foram 96, Atlanta, que foi uma Olimpíada mais fraquinha, né? 2000, Sydney, que foi muito legal, Austrália, 2004, Atenas, que foi sensacional, até porque era na Grécia, né? Toda a história, né? Olímpica, né? E aí você vê, eu, por exemplo, eu cobri, uma curiosidade, quiseram fazer uma competição em Olímpia, né? Que é um lugar, né, na Península de Peloponeso, que era onde existiam os Jogos Olímpicos, obviamente era o de Olímpia, né? Na verdade, os gregos no passado tinham 4 grandes jogos, né? Olímpia era um deles, né? E aí fizeram um lançamento de peso feminino. Por quê? Não era muita gente que iria ver. O lugar são ruínas, né? Então não tem, né, estrutura, nem obviamente ninguém ia construir arquibancada. Se aproveitar simplesmente o estádio, né? Onde se corria, onde se faziam as corridas lá. E aí foi uma russa que ganhou. Eu entrevistei ela, na época eu ainda estava falando russo decente. E aí, curiosamente, ela é pega no antidoping. Puxa vida. Dias depois, que é uma desmoralização, né? Poxa, logo em Olímpia. Enfim, que maneira de homenagear, né? De homenagear, mas assim, mas são os tempos modernos, né? Quer dizer, a medalha de ouro alavanca patrocínios, alavanca, né, dinheiro, de fato, para muitos atletas, e muitos, infelizmente, né, usam desses artifícios para tentar conquistar alguma coisa. Aí teve Pequim, né, que foi a Olimpíada, digamos assim, do Usain Bolt e do Michael Phelps. Eu assisti o Bolt, que eu fui ao estádio, mas eu não estava fazendo a reportagem, mas o Michael Phelps eu assisti e cobri todas as 8 medalhas de ouro dele, né? Ainda, né? Uma coisa única em termos de qualquer atleta de qualquer esporte na história das Olimpíadas, ganhar 8 medalhas de ouro. Ganhar não só as 8 de ouro, ele ganhou todas as que ele disputou, ele ganhou de ouro. Que foi uma coisa assim genial, né? Aí teve Londres, que foi legal também, aí as meninas voltaram a ganhar no vôlei, quando já não estavam tão bem, né? Elas tinham ganho lá em Pequim. Tem nesse momento ali, de 96 em diante, é interessante que há realmente uma mudança no Comitê Olímpico Brasileiro. Quer dizer, a preparação dos nossos atletas passa a ser progressivamente mais bem feita, mais profissional, e a gente sai de um patamar. Barcelona, a gente teve 3 medalhas, se não me engano: o judô, o vôlei e o Gustavo Borges na natação. O Rogério Sampaio no vôlei, teve 3. E para trás, se a gente olhar atrás, de uma maneira geral, a gente ali. A ambição brasileira numa Olimpíada era ganhar 5 medalhas, 3, 4, 5, não é menos de 10, né? E a partir de 96, de fato, a gente começa a disputar 10 medalhas, aí vai aumentando 12, 13, 20 medalhas. A gente passa realmente a ter uma preparação muito, muito melhor, né? Quer dizer, se a gente pensar bem, que a gente tem, obviamente, nos últimos anos, tinha uma lógica, até porque 2016 a Olimpíada seria no Rio, né? Sim. Foi uma Olimpíada então, todo país que cedia uma Olimpíada quer fazer bonito, né? Lógico. Sim. Então, houve mais dinheiro, mais preparativos, etc. e tal. E isso ainda continuou para a Olimpíada de Tóquio. Quer dizer, a gente ainda teve, né, uma gordura de dinheiro, de preparação para isso. Eu fico um pouco preocupado para Paris e depois o quanto a estrutura pública vai continuar a bancar o esporte brasileiro. É uma coisa que pouca gente sabe, mas assim, eu não estou exagerando, 99% do dinheiro ligado a esporte olímpico, futebol à parte, vem de governo. O governo diretamente, o governo através de bolsas, o governo através de patrocínio de Banco do Brasil, de Caixa Econômica, enfim.
Uhum. mas é governo. A iniciativa privada no Brasil, ela praticamente só banca um atleta 3 meses antes, 6 meses antes de uma Olimpíada, para assim pegar a hora que ele aparece mais Aparecer na e TV. para aparecer na televisão, para, como a gente Uhum. brinca em termos de escola de samba, né, para assinar o samba, né? Tá. Bota É. ali, entra ali no finalzinho, o samba não é da pessoa, a pessoa entra no finalzinho só para assinar o samba ali. Uhum. Então, é difícil, digamos assim, com os problemas que nós temos no Brasil, também, né, o quanto que o governo deve gastar em esporte de alto nível, porque o esporte de alto nível é caro, né? Não é simplesmente o treino, a preparação, a contratação de um técnico, mas são as viagens. Você não pode deixar de viajar e de competir em alto nível para Uhum. você disputar com os melhores do mundo, né? Uhum. Então Uhum. é um negócio caro, e claro que tem uma coisa boa, né, em termos assim de nós como torcedores, com a gente ficar feliz com os nossos atletas, mas é lógico que é um dinheiro que tem que ser muito bem pensado, muito bem pesado, né, para ver, porque as prioridades nossas, né, em termos de país, a gente tem problemas muito sérios, né? E o Sim. esporte, de certa maneira, tem um lado que é mais uma diversão do que uma prioridade, né? É, e tem muito esporte ainda marginalizado, né, o show. A gente vê depoimento de atleta que não tem onde treinar, principalmente de atletismo, Sim, ginastas, que fala, ah, sim, se eu não for em outro país, eu não tenho aqui no Brasil como fazer treinamento de salto com vara, por exemplo. sim, sim, não, sem dúvida. Não, não, é muito difícil, digamos, para você ter uma estrutura que outros países têm com facilidade, né? Quer dizer, Uhum. tem a ver com exames, por exemplo, com institutos de esporte. Sei lá, você vai na Austrália, você vai nos Estados Unidos, você vai na China. A estrutura, a gente não chega nem perto, né? Uhum. Disso aí. O que os atletas brasileiros conseguem fazer, o que o Comitê Olímpico Brasileiro também consegue fazer, e é uma pena que o Bechara tenha saído, porque era uma pessoa, o Jorge Bechara, que era o cara que controlava muito isso, digamos, como o que cada atleta precisava, quais eram as prioridades. Isso eles fazem mágica com Uhum. muito menos do que outros países têm, entendeu? Uhum. E agora, talento só vai até um certo ponto. Depois você precisa, para cada décimo de segundo, para cada centímetro que você está disputando, faz uma enorme diferença preparo. É nutricionista, é psicólogo, é fisioterapeuta, é massagista. São equipes enormes, entendeu? E Uhum. tudo Uhum. tem que encaixar naquela hora ali da Sim. Olimpíada, senão você é acusado, fracasso, não serviu para nada. Uhum. Como se o mundo inteiro também não quisesse disputar a mesma medalha, entendeu? Quer dizer, Uhum. é cruel, quer dizer, Uhum. é uma coisa cruel a gente É. imaginar a vida de um atleta de alto nível que pode dar a vida inteira dele por aquele esporte e no mês anterior da Olimpíada se machuca, ou talvez não se machuque para impedir ele de competir, mas se machuca o suficiente para impedir ele de estar a 100% e, Uhum. portanto, com chance de ganhar medalha. Esporte, as pessoas tendem a pensar muito mais na medalha de Uhum. ouro, no troféu, no Uhum. campeão, mas é só uma medalha de ouro, é só um campeão, e é o mundo É, não é inteiro simples, querendo cara. aquilo. É É. muito difícil, é muito difícil.